Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai e este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar terças, quintas e sábados às 17 horas, um programa gravado. E dessa vez eu vou falar do quê? Vou falar de um tema que já está ficando até meio chato, enfim, mas que eu acho fundamental discutir com um pouco mais de contexto, para não ficar uma coisa assim do fofocaiada, briga de comadres, que é essa disputa, essa guerra, esse embate entre o Lula e o Ciro. E a quem interessa esse tipo de coisa? Primeiro, eu queria então aqui fazer uma coisa do contexto. Acho que a história do Lula todos conhecem bastante bem, sabem de onde ele veio, e ele sempre esteve no mesmo lugar, né? Ele, goste-se ou não do Lula, ele surge na greve dos metalúrgicos como uma liderança importante, era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, cria o PT e fica no PT desde sempre. Em relação ao Ciro, a história é um pouco mais tortuosa, o que também não se pode transformar isso em algo criminoso, até porque o Ciro esteve em boa parte da sua trajetória política aliado à centro-esquerda, ao Lula. Mudou nos últimos tempos e fez declarações muito fortes em relação ao Lula desde as eleições do segundo turno das eleições presidenciais. A bem da verdade, durante todo o primeiro turno, ele não fez esse tipo de declaração. Isso também é preciso ser colocado em pratos limpos, porque ali, se ele fosse ao segundo turno, ele tinha todo o interesse em receber o apoio do Lula. Então, tem, tanto dentro desse debate, eu acho que é preciso pontuar algumas coisas. O Ciro não é um coronel, clássico coronel. Primeiro, não é dono de grandes meios de comunicação. O Ciro não é um grande empresário que ele é herdeiro político de uma família dos Ferreira Gomes, o pai era prefeito, enfim. Mas isso é muito comum. Daqui a pouco a gente vai ter herdeiros de filhos de políticos do PT, do PCdoB, já tem, do PSOL, isso acaba acontecendo. Ele era um herdeiro político de uma família que dominava uma região do Ceará, que é Sobral, a cidade de Sobral, uma cidade importante. Ele entra na política pelas mãos do pai, naquele momento, em 1982, quando tem uma eleição, e sai candidato pelo PDS. Então, vamos também fazer justiça. O Ciro nunca foi da Arena, ele foi do PDS. Um partido, sim, que abrigava Paulo Maluf, um partido que foi com Paulo Maluf para o colégio eleitoral em 84, mas também é verdade que naquela eleição de 82 ele saiu candidato a deputado estadual pelo partido do pai, e ali ainda existia o voto, era um voto que você tinha que votar em todos os candidatos do partido, desde o governador estado até o vereador, no mesmo partido. Você não podia combinar votos, voto de legenda. Você tinha que votar na legenda inteira. Então, se você votasse no governador X, você tinha que votar no senador do mesmo partido, no deputado federal do mesmo partido, eram dois senadores, inclusive, no deputado federal, no deputado estadual, no prefeito e no vereador. Como a família política dele disputava eleições ali, ele saiu pelo partido da família. É por isso, e segundo consta, teria feito campanha para que não se votasse nulo para governador e para senador, porque eram pessoas do PDS. E sai candidato, se elege bem votado para deputado estadual e assume uma cadeira na Assembleia e rapidamente muda para o PMDB. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu acho importante contar a história, mesmo de pessoas que por algum momento possam estar te batendo, te agredindo, te caluniando, caso do que hoje, por exemplo, boa parte da militância do Ciro tem feito, um gabinete que ele criou ali, que ele fala muito de gabinete do ódio, mas que está se colocando quase da mesma forma como um gabinete do ódio, organiza difamação na rede, por exemplo, em relação a veículos como a Fórum. Daqui da Fórum, vocês não vão ouvir mentiras e deturpações em relação à história do Ciro. Seja, façam eles o que quiserem, a gente vai manter de forma rigorosa a apuração e a cobertura informativa, como a gente sempre fez. Ele se elege com 23 anos, então, e muda rapidamente para o PMDB. Tomar um cafezinho, que é de manhã, vai para o PMDB,
fica aliado do Tarso, sai candidato a prefeito de Fortaleza em 88, se elege, faz um governo muito rápido na cidade, mas com alta popularidade, e vira governador do estado em 90. Governa o estado, deixa o estado para ser ministro do Itamar Franco na crise do recupero, da parabólica, quando o recupero, numa entrevista para o jornalista Monforte, Carlos Monforte, fala que o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Isso vaza, cria uma coisa, o Ciro assume o governo, termina ali, elege o Fernando Henrique, e depois ele rompe com o Fernando Henrique, rompe com o PSDB em 1996, se filia ao PPS, faz campanha com Roberto Freire, colado isso em 98, Roberto Freire, Roberto Jefferson, faz campanha com muita gente de direita, tem o apoio, aliás, em 2002, de boa parte do DEM, né? Faz campanha com um apoio de Bornhausen. Então, o Ciro também namorou boa parte da direita antes de se aproximar do Lula. Ele imaginava que ele seria um candidato, como o Lula tinha muita rejeição dos setores produtivos, ele achava que conseguiria, indo para o PPS, fechando um acordo com a Força Sindical, que foi o que ele fez naquela época, com o Paulinho da Força, tendo o apoio dele, tendo o apoio de vários sindicatos, que ele conseguiria roubar uma base lulista de trabalhadores, ter o apoio dos setores empresariais, ser o candidato de centro-esquerda e derrotar o Lula. Ele chegou a bicar, a candidatura dele chegou a ganhar uma certa projeção, e por erros dele, por exemplo, de falar que a Patrícia Pilar só servia para dormir com ele, ou coisa parecida, uma vez, uma frase destrambelhada, isso acabou levando, isso já em 2002, a perder aquele brilho que tinha a candidatura dele. Ele acaba em 2002 em quarto colocado, perde inclusive para o Garotinho. O Serra vai em segundo, fica para o segundo turno com o Lula, ele apoia desde o primeiro momento o Lula e ali inicia uma nova fase do ciclo político dele, mais próximo do Lula. Em 2010, quando para escolher o sucessor do Lula, ele não queria a Dilma. Né? Não queria a Dilma, chegou a falar, inclusive, que se o Aécio fosse candidato, o candidato do Aécio, ele não sairia candidato e apoiaria o Aécio Neves, isso em 2010. Então, também tem essa passagem, ele achava que o Aécio era um grande líder. Agora, o DCM está dando matérias falando sobre especulação de que teria tido, naquele momento do mensalão, recursos do Marcos Valério na campanha, do Ciro, do Aécio, etc. Eu não tenho, não fiz essa apuração, não vou entrar nesse mérito, mas é bem possível que isso tenha acontecido, como aconteceu com o PT, como aconteceu com o PSDB e aconteceu com outros partidos. Muitos partidos fizeram caixa 2 para eleger candidatos. Então, assim, se isso aconteceu também e não foi para uso próprio, o Ciro não foi o único, né? E não foi também, talvez, o pior deles. É... Em 2010, ele assume, o Lula, o 2002, Lula assume, ele assume o Ministério das Relações da Integração Nacional, é um cargo dos responsáveis pela transposição do Rio São Francisco, determinação do Lula que ele executou, boa parte do projeto foi executado no período dele. Fica até 2010, como eu digo, não queria apoiar a Dilma, pensou em apoiar o Aécio, e depois disso sai sai do governo, se candidata a deputado federal, apoia Dilma meio contra gosto e chegou a ser cogitado a ser candidato a governador de São Paulo com apoio do PT, pelo PSB. O Eduardo Campos e o Lula articularam isso e ele pulou fora. Na hora, chegou em São Paulo, destrambelhou, falou umas coisas do PT, o PT ficou puto, não quis que ele fosse. O Mercadante acabou sendo candidato, ele sai deputado federal, e ali começam umas rusgas, mas o irmão dele assume como ministro da Educação da Dilma depois, em 2014, em 2014, não, em 2010, 2011, o irmão assume, enfim, tem toda uma... não foi em 2011, eu estou aqui viajando, foi em 2014 mesmo. O Cid assume, dura pouco tempo, porque cria uma confusão na Câmara. Eu estou falando tudo isso porque o Ciro teve junto do processo político dos governos Lula. Durante o mensalão, ele foi uma voz atuante em defesa do governo Lula.
E mesmo que tem que se afastar, que quer criar um projeto político próprio, não seria o melhor caminho fazer jogar todo esse passado no lixo, atacar de forma ad hominem, como ele está fazendo com Lula, para poder construir o seu projeto. Não faz bem à democracia que o Ciro dê esse exemplo, por um homem público que tem uma história que é bonita. A despeito de ser uma história tortuosa, o Ciro, como homem público, construiu um caminho, pode ser candidato a presidente da República, tem potencial para talvez ir para o segundo turno, se tivesse preparado melhor em relação à construção de projetos político-partidários, que nunca foi o que ele fez, ele sempre ficou pulando de galho em galho e criando rusgas em muitos lugares por onde passou. Agora, a última rusga é essa. Essa crise Ciro e o Lula também tem muitos defeitos. Então, vou aqui, assim, o Lula comete injustiças, às vezes, nas escolhas que realiza, podia, talvez, tenha magoado de alguma maneira o Ciro, que a gente desconhece por algum motivo, enfim, mas isso não se fulaniza a política. Política você engole as mágoas e age como fazia o doutor Ulisses. Ele sentava com a Mora e falava assim: olha, Mora, agora não dá mais. Não vamos tratar mais o nível pessoal, porque a Mora às vezes não queria receber em casa pessoas que eram desafetos, que tinham xingado Ulisses, que tinham atacado. E ele falava: não, se você não precisa estar, mas eu vou receber. Eu vou receber. E o Ciro está fulanizando, está criando uma coisa com Lula que ele teve com o Fernando Henrique por muito tempo, né? Ele atacava o Fernando Henrique também ad hominem. Não era um ataque na política, era um ataque na pessoa. Agora ele diz que não confia mais no Lula, que o Lula é uma pessoa que criou, é, que se corrompeu, que o Lula quer um partido para cuidar do orçamento, que o fundo partidário não quer mais disputar projeto, que não é verdade. E, ao mesmo tempo, não é verdade também que o Ciro é um coronel. É preciso pontuar isso e tentar construir-se um debate democrático sério, pontuado pelas discussões acerca do futuro do país. Isso, independente se o Ciro quer fazer um movimento à centro-direita, ele tem todo o direito de fazer isso. Não precisa agora destruir o seu passado de centro-esquerda por conta disso. Enfim, eu quis fazer essa contextualização em relação ao Ciro, porque sou muito cobrado, nunca fui cirista, ao mesmo tempo nunca fui anticirista. Muito cobrado tanto por gente que acha que eu defendo o Ciro, por outras pessoas que acham que eu só ataco o Ciro. Nenhuma coisa nem outra. Acho uma pessoa respeitável, é um político que prestou bons serviços ao país em vários momentos da sua história, mas que precisa cuidar da língua. Nessa questão da guerra com Lula, ele tem provocado boa parte da guerra. E aí ele recebe ataques mais duros, inclusive menos do Lula e às vezes mais de alguns dirigentes do PT e de um setor da militância do partido. Não é todo mundo também, não é verdade. Em relação aos meios de comunicação que ele ataca, também ele mais tem atacado esses meios do que o inverso. É bom pontuar e dizer o seguinte: não precisamos desta guerra. Ela não faz bem à política, ela não faz bem a ninguém. É importante que se os caminhos são independentes, se o Lula vai ter seu caminho, se o Ciro vai ter seu caminho, se o Flávio Dino terá seu caminho, isso não significa que, num dado momento do ciclo histórico, um segundo turno, todos têm que caminhar juntos e fazer, buscando garantir uma sociedade mais fraterna, mais justa, melhores direitos e condições de vida para o povo brasileiro. É isso que se espera do político e não apenas uma questão de fazer o seu jogo pessoal, e sim o jogo geral em benefício da população. Era isso que tínhamos para hoje, queridas e queridos. Beijas e beijos. Ter seu voto em té.